Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos então para mais uma aula agora relacionado a ciclo celular e mitose. Sem sombra de dúvida, um dos assuntos mais cobrados em prova quando nós falamos em citologia. Perfeito? Cai muito. Então, bora lá, vamos lá então, meus queridos. Seguinte, primeira coisa, o que é ciclo celular? Se você pegar a definiçãozinha ao lado aí do vídeo, você vai ver que está escrito: é o tempo de vida de uma célula desde a formação pela divisão da célula parental até a sua divisão em duas células. Resumindo a história, se nós pegarmos, olha só, se nós pegarmos aqui, opa, deixa eu trocar de cor, ó, se nós pegarmos essa célula aqui como parâmetro, o ciclo celular dela começou quando? Começou quando essa célula ela teve origem a partir da divisão desta daqui. Então, ela teve origem, esse foi o início do ciclo celular. E quando que o ciclo terminou? Quando ela se dividiu, originando duas novas células filhas. Perfeito? Então, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço, tá? Esse intervalo é o que é o ciclo celular, tá? E agora, esse ciclo celular, ele se divide em duas etapas. Perfeito? Ele vai se dividir em uma etapa chamada intérfase ou interfase e uma etapa que é a divisão celular. Beleza? A intérfase é a mais longa, tá bom? A intérfase é a mais longa. A intérfase, por sua vez, ela se subdivide em GS, tá? A intérfase, ela se subdivide em fases G1, S e G2. E tem algumas células que entram em uma etapa chamada G0. Tudo bem? A divisão celular, por sua vez, ela pode ser do tipo meiose ou do tipo mitose. Porém, independente se é meiose ou se é mitose, independente se é mitose ou meiose, elas apresentam também duas etapas. Uma, a cariocinese, e a outra, a citocinese. A cariocinese, pessoal, ó, cario significa núcleo, tudo bem? Cinese, movimento. Então, cariocinese é a divisão do núcleo, perfeito? Aqui, citocinese, cito quer dizer divisão do citoplasma. A cariocinese, ela tem fases, beleza? Ela tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, são fases. Tem autor que coloca uma quinta fase, então seria prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Mas na maioria das provas cobram essas quatro, perfeito? Agora, a citocinese não são fases, são tipos. Ou é centrípeta ou é centrífuga, ou é de um jeito ou é de outro. Ao passo que a cariocinese, que é a divisão do núcleo, então ela tem fases, beleza? Aí nós temos o seguinte, primeira coisa, a intérfase, ela é uma etapa que está em extrema atividade. A célula está trabalhando muito, beleza? E os vestibulares gostam de colocar a intérfase é a etapa em que a célula está em repouso. Não, ela não está em repouso. Ela está trabalhando pra caramba. Nesse período, os filamentos cromossômicos eles estão descondensados, formando a cromatina. Lembra na aula anterior que eu falei para vocês a diferença entre cromatina e cromossomo? A diferença é na etapa. Beleza? Os dois são constituídos por DNA e proteínas. Perfeito? Bom, aí, na intérfase, então, por exemplo, nós temos aqui nesse ciclo, olha só, nós temos a etapa G1, AS e a G2. Pode ver que a maior parte do tempo da célula ela está em fase S, beleza? Então, na G1, você tem síntese de proteínas, você tem um metabolismo normal, está acontecendo transcrição, beleza? Agora, na S é a fase mais importante porque é muito cobrada em prova, tá? Então, aqui vai acontecer a síntese das proteínas histonas e, por favor, a duplicação do DNA
e dos centríolos, pelo amor de Deus. Isso é o que mais cai em prova. Beleza? É o que mais cai em prova. A duplicação do material genético acontece na mitose. Não, não é na mitose. A duplicação é na intérfase. Ela é na fase S. Eu esqueço. Morra. Não pode esquecer, maninho. Olha aqui, pequeno gafanhoto. Presta atenção no tiozinho. Beleza? Onde acontece a duplicação do DNA? Exatamente na fase S da interfase. Depois você me agradece pela prova, beleza? E na fase G2, você tem uma síntese geral de proteínas e substâncias da célula. Perfeito? Agora, uma coisa que eu preciso que você saiba é o seguinte. Na célula, você tem pontos de verificação. Beleza? No ciclo celular você tem pontos de verificação. Você tem um ponto de verificação, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Você tem um ponto de verificação na etapa G1, você tem um ponto de verificação na etapa G2 e você tem um ponto de verificação na mitose, na divisão celular. Tanto mitose, meiose, vai ser na metáfase. É ali que tem o ponto de verificação. Perfeito? Na G1, então, nós temos o primeiro ponto de verificação. Por exemplo, quando a célula acabou de se dividir e ela entra em G1, tudo bem? Ela entra em G1. Se não tiver ali um sinal de ponto de crescimento, são proteínas dependentes de ciclinas que tem que estar presente ali. Se não tiver fatores de crescimento na etapa G1, então essa célula ela sai do ciclo celular e entra em G0. Perfeito? Ah, professor, então a célula parou de... Não. Ela não parou nada. Ela vai continuar trabalhando. A única coisa que ela não vai fazer é se dividir. Muitas células podem fazer isso. Porém, as mais importantes são os neurônios. Os neurônios, eles não se dividem. Ah, professor, então ela vai parar de produzir proteína. Não. Ela só não vai se dividir. No resto, vai fazer tudo igual. Perfeito? Ela só não se divide. Joia? Então, tá bom. Aí, se ela entrou aqui na célula e tem o sinal, beleza? Ou seja, as proteínas para o sinal de desenvolvimento, então ela passa por essa barreira aqui e vai entrar no ciclo celular. Aí, na próxima etapa, ela vai lá e se divide. Agora, existe um outro ponto. Saiu da G1, foi para S, duplicou o material genético. Aí tem esse segundo ponto. Tá? Esse segundo ponto aqui, deixa eu apagar essas flechinhas que ficou do slide anterior, beleza? Opa, deixa eu apagar as outras aqui também. Pronto, né? Então, agora o que acontece? Chegou aqui na fase G1, tem sinal para crescimento? Tem, então ela vai para S. Chegou a S, duplicou o material genético. Opa, tá tudo duplicado. E agora ela chega aqui. Mas aí, maninho, tem que conferir. Igual mulher quando tá se trocando, velho. Você já viu por algum acaso, por exemplo, a mulher ficou 12 horas se arrumando para sair. Qual que é a última coisa que ela vai fazer? Ela vai passar na frente do espelho, vai olhar de cima e embaixo. Se alguma coisa tiver errada na roupa dela, o que ela vai fazer? Ela vai parar tudo e falar assim, eu não vou mais sair, eu não tenho roupa nessa vida. Não é isso que ela vai fazer? Agora aqui é quase isso. Por quê? Porque vai chegar aqui, vai conferir se está tudo certinho. Se a roupa tiver, ou seja, o DNA está tudo certinho, ela prossegue na divisão. Se não estiver tudo certo, se tiver algum erro, existe aqui um mecanismo chamado de mecanismo de reparo do DNA. Aí ele vai lá, arruma tudo, beleza, vê o que dá para consertar, e aí então a célula continua. William, e se não tiver como consertar o erro dessa duplicação do DNA? Aí a célula entra num processo chamado apoptose, que é um processo de morte celular programada. Beleza? Mas é claro que às vezes isso aí pode falhar, porque senão não tinha câncer, né? Joia? Tranquilo? Então tá bom, meus amores. Vamos agora para a mitose. A tradução da palavra mitose
besta, eu acho. Significa tecer com fios. Joia? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tá bom? Então vamos para a mitose. Primeira coisa na mitose, lembrem-se que o termo mitose, ele é a divisão do núcleo. Porém, é muito comum você colocar mitose como um processo geral da cariocinese e citocinese. O que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba, amor do tio William, que aqui acontece o seguinte. Olha só, essa divisão, ela é uma divisão equacional. Nossa, que porcaria. Ó, ela é uma divisão equacional, ou seja, só vai ocorrer a divisão da célula, mas não mexe no número de cromossomos. Ou seja, uma célula origina duas, com o mesmo número de cromossomos. Pelo amor de Deus, não esqueça. Na mitose, uma célula origina duas, com o mesmo número de cromossomos. Perfeito? Ah, professor, não sei esquecer. Pega fogo. Ó, aí aqui é o seguinte, olha só. Então, uma célula, ela origina duas com o mesmo número de cromossomos. Por favor, presta atenção em uma coisa. Aqui pode acontecer tanto em célula N quanto 2N. Se aqui for uma célula N, ela vai dar células N. Se aqui for uma célula 2N, vai dar origem a células 2N. A mitose, ela está envolvida no crescimento dos indivíduos, todos nós crescemos por mitose, cicatrização de ferimentos, a renovação celular, porque os tecidos eles renovam, beleza? Até mesmo os ossos, a cada 10 anos, em média, você já renovou praticamente o seu esqueleto, tá? Está constantemente renovando. Produção de gametas, aí você fala, ah, não, aí não. Produção de gametas não é meiose? Opa. Meiose é produção de gametas em animais. Em plantas, quem que produz o gameta? A mitose. Então, não esqueça. Beleza? Grava isso, pequeno gafanhoto. Anota, põe um ponto de exclamação aí pro tiozinho. Filé? Bora lá então, amores. Agora, a divisão do núcleo é praticamente a cariocinese. E ela tem 4 etapas que você não pode esquecer. Ah, professor, eu tenho que lembrar essas etapas. Tem, sim, senhor. Beleza? Não, é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Não sou muito de usar esquemas, mas aqui tem um esquema para você não esquecer a sequência. Tem uma frase, ó. Prometo Ana telefonar. Tipo, você conversou com uma Ana, você fala, não. Ela fala assim, você vai ligar para mim? Você fala, não, Ana, fica tranquilo. Eu prometo, Ana, telefonar para você. Beleza? Aí então, olha só. Prometo, Ana, telefonar. Por quê? Prófase, metáfase, tira esse meto daqui, metáfase, beleza? Anáfase e telófase. Então, prometo, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Não pode esquecer. Tudo bem? Não pode, amores. Bom, vamos lá então. A prófase é a primeira etapa, então presta atenção em uma coisa. Os cromossomos, eles foram duplicados na intérfase. Perfeito? Os cromossomos foram duplicados na intérfase. Isso tem que ficar claro. Tá bom? Foram duplicados na intérfase. Aí foi para a fase GS, para a fase G2, conferiu se está tudo certo e ela vai entrar, então, na prófase. Pró quer dizer início. Fase, etapa, fase mesmo. Beleza? Então, primeira coisa aqui, ó, o centro celular, beleza? O centrossomo, ele vai começar a migrar para os polos da célula. Nesse momento, a célula, ela vai, como os microtúbulos serão utilizados para a formação das fibras do fuso, não é? E esses microtúbulos vêm do citoesqueleto, então a célula começa a assumir uma forma meio arredondada. Ela pode ter outros formatos, mas ela começa a ter uma forma meio arredondada. Beleza? Aí, então, começa a formação das fibras do fuso, beleza? Mas o que chama a atenção é que, neste momento, inicia o processo de condensação dos cromossomos. Consequentemente, para a transcrição, se o cromossomo está condensado, para a transcrição. Então, desaparecem os nucleolos. Nesse período está ocorrendo a formação das fibras do fuso e formação das fibras do áster.
aqui. Nesse sentido, os cromossomos, os centríolos estão migrando para os polos celulares. E o que marca o fim da prófase? O que marca o fim da prófase é a desagregação da carioteca. Então, presta atenção. Primeiro, condensação dos cromossomos, consequentemente desaparecimento dos nucleolos, que é formado por RNA, ribossômico e proteínas. Desaparecimento dos nucleolos. Organização das fibras do fuso e desagregação da carioteca. Opa, desagregou a carioteca, agora os cromossomos eles migram para a região central da célula. Beleza? Eles vão para o centro da célula. Aí, meus amores, é nessa etapa que os cromossomos atingem a sua condensação máxima, beleza? E agora os cromossomos eles serão capturados pelas fibras do fuso. Mas em que local? Aqui eu tenho um cromossomo duplicado. Essa região é o centrômero, lembra? Essa região é o centrômero. E no centrômero eu tenho um conjunto de proteínas que formam o cinetócoro. E a fibra do fuso, ela vai se conectar ao cinetócoro. Então, ao se conectar ao cinetócoro, beleza? Vai ter as fibras do fuso que vão se prender a essa região. As fibras do fuso que se prendem, se você olhar nesse outro desenho acima agora, se você olhar aqui, as fibras do fuso que se prendem ao cinetócoro, elas são chamadas de fibras do cinetócoro ou fibras cinetocóricas. Beleza? Então, são essas fibras que prendem essas estruturas, então, às cromátides aqui, tá vendo? Beleza? Vai prender, então, até as cromátides aqui. Aí, meus amores, eu preciso que você saiba, então, que essas fibras que prendem aqui são as fibras cinetocóricas. Essas demais fibras que estão aqui são as fibras chamadas de fibras polares. Então, agora, quando ele prende essas fibras aqui, o que vai acontecer? Ele vai começar a tracionar para os pontos opostos. Agora, esses microtúbulos começam a tracionar para cá e tracionar para cá. Então, quando traciona, esses cromossomos agora, eles ficam organizados na região equatorial da célula, formando então a placa metafásica. Amores, essa placa metafásica é o evento principal da metáfase. Tudo bem? A formação da placa metafásica. Então, essa formação da placa metafásica, deixa eu apagar aqui. Tá? Essa formação da placa metafásica é um evento extremamente importante, tudo bem? E se não ocorrer essa formação, aqui é outro ponto de checagem da célula. Então, tem uma no ponto G1, na G2 e agora na metáfase. Se não formar a placa metafásica, a célula ela para o processo de divisão. Lembra que eu falei que pode existir a prometáfase? Então, a prometáfase, ela é uma etapa, aqueles que considera a metáfase da desagregação da carioteca até a formação da placa metafásica. Aí, metáfase seria apenas na hora que forma a placa metafásica. Perfeito? Tem uma droga chamada colchicina e tem uma outra também chamada vinblastina que impede a polimerização dos microtúbulos. Então, aí não vai acontecer a formação da placa metafásica e a célula para. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Aí então, como eu disse para vocês, né, aqui tem mais um ponto de verificação da fase M, ela chega nesse ponto. Se não formar a placa metafásica, a célula para e entra em apoptose. Aqui, se formar a placa metafásica, então a célula ela vai para a próxima etapa, que é a anáfase. Na anáfase é a parte que mais cai em prova do vestibular, porque ocorre a separação das cromátides irmãs. Pelo tanto de ponto de exclamação, você deve imaginar, é importante. Sim, é importante. É o que mais cai em prova. Então, na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs. Olha aqui, pequenino. Olha só.
aqui eu tenho as cromátides irmãs na metáfase. Na anáfase, isso aqui ocorre uma desagregação das tubulinas das fibras do fuso e elas começam então a puxar as cromátides até chegar a um ponto no qual elas se separam e essas cromátides separadas elas vão dar origem aos cromossomos que agora começam a migrar para os polos. E então daí nós iremos, essa é a mais importante, por favor, presta atenção nessa etapa. Separação das cromátides irmãs, porque vai comparar depois com mitose e meiose, entre mitose e meiose, tá bom? A telófase, telo, significa fim. E fase, fase mesmo. Então, o fim é o contrário do início. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Então, olha só, aqui é o contrário do fim. Então, nesse ponto, eu falo para vocês o seguinte, tudo que aconteceu na prófase aqui acontece ao contrário. Então, vem comigo. Descondensação dos cromossomos. Consequentemente, aparecem os nucleolos. Ocorre a desagregação das fibras do fuso. A desagregação das fibras do fuso. Beleza? E, por fim, reorganização da carioteca. Perfeito? Então, o que aconteceu lá, aqui é o contrário. Descondensação dos cromossomos, reaparecimento dos nucleolos, desorganização das fibras do fuso e reorganização da carioteca. Perfeito? Tudo que aconteceu lá acontece aqui ao contrário. Agora nós vamos para a citocinese. A citocinese, ela é a divisão do citoplasma. Gostou do meu copinho? Do Homem-Aranha? Vamos lá então. A cariocinese, como eu disse para vocês anteriormente, cário, núcleo, cinese, movimento. A citocinese centrípeta quer dizer que ela vai da periferia para o centro. Perfeito? Então, aqui existe um anel de proteínas, tá? Que é a actina e miosina, que é a mesma da contração muscular. Actina e miosina, tudo bem? E essa actina e miosina, ela começa a estrangular a célula até que ela se separe, formando duas células filhas. Tudo bem? Então, essa citocinese centrípeta, ela ocorre, por exemplo, em animais e protozoários. Lembrando que esses dois caras não têm parede celular. Perfeito? Uma parede celular rígida, igual às plantas. Joia? Como as plantas têm uma parede celular rígida, então a citocinese é diferente. A citocinese, ela é centrífuga, ou seja, ela vai acontecer do centro para a periferia. Então, a primeira coisa, quando as fibras do fuso, elas começam a desagregar, uma parte dessas fibras do fuso, elas ficam na região central da célula, formando uma estrutura chamada fragmoplasto. Então, quando as fibras do fuso começam a se desfazer, a porção do centro da célula aqui forma, então, uma estrutura chamada fragmoplasto. Esse fragmoplasto, ele vai direcionar, tá, vesículas vindas do complexo de Golgi com celulose e pectina. Presta atenção. Essas vesículas do complexo de Golgi, elas começam a se unir, formando uma estrutura da nova parede celular. Essa estrutura que ela está formando aqui chama-se placa celular. Perfeito? Chama-se placa celular, essa estrutura que ela começa a formar aqui. Então, pela fusão dessa célula, ela deposita a celulose. E olha só, por favor, presta atenção aqui. Olha aqui. Tá vendo as vesículas do Golgi? Aqui. Essas vesículas são membranosas. Perfeito?
Essas vesículas do complexo de Golgi, ela tem a mesma constituição da membrana plasmática. E concorda que elas estão unindo umas às outras e formando uma grande vesícula? Então, essa parte interna da membrana que se formou aqui, ó, essa e essa, ela se formou a partir da fusão das membranas vindas do complexo de Golgi. Perfeito? Então, vem da fusão da membrana do complexo de Golgi. Perfeito? Então, aqui, meus amores, nós temos a citocinese centrífuga. Grava. Centrífuga acontece em plantas, ou seja, é do centro para as extremidades, ou seja, fuga do centro. Perfeito? Então, ocorre devido à fusão das vesículas de Golgi, que foram direcionadas pelo fragmoplasto até a região central da célula, onde começa a formar a parede celular nova. E a membrana plasmática dessa região veio de quem? Veio da fusão das vesículas do complexo de Golgi. Sussa? Então tá bom. Algumas diferenças entre a mitose animal e mitose vegetal que costuma ser cobrada em prova, lindinhos. Primeiro, tipo de citocinese. Animal, centrípeta. Vegetal, centrífuga. Isso cai muito. Presença ou ausência das fibras de Aster. Quem vai ter Aster é quem tem centríolo. Beleza? Então, aquela que tem centríolo é uma citocinese, é uma mitose, perdão, cêntrica. Perfeito? Então, quem tem centríolo, a mitose cêntrica. Animal tem. Vegetal não tem. Opa! Mas ela não tem em vegetais superiores. Quem são os vegetais superiores? Briófitas e pteridófitas. Beleza? São briófitas e pteridófitas. Tá? Beleza? Inferiores. Superiores, gímeno e ângio. Então, gímeno e ângio que não tem. Beleza? Então, gímeno e ângio que não tem Aster. Perfeito? Então, se não tem centrômero, se não tem centríolo, tá? A animal é chamada de citocinese cêntrica, porque tem centríolo, e a vegetal acêntrica nos vegetais superiores. É astral na animal, porque está presente, e anastral nos vegetais superiores. Beleza? Então, agora nós temos as referências que eu usei para essa aula, e assim nós fechamos, então, essa aula relacionada à mitose. Lembre-se, por favor, passa isso para o caderno, faça desenhos simples, tudo bem? Mas passa para o caderno tudo isso que está no vídeo. Só o vídeo eu acho que não é o essencial, não. Você tem que escrever. Beleza? Um grande abraço, meus queridos.